Um ponto importante do governador Zema e do governador Mateus é a questão de não contratar novos empréstimos durante esse período, durante esse ciclo político desse governo. Por quê? O tema principal no início desse governo foi exatamente a questão financeira fiscal, a crise financeira do Estado de Minas Gerais, que estava muito centrado, né? Claro, nos dois grandes itens de despesa de qualquer Estado, que é folha e dívida. A folha você não tem o que fazer, folha você tem que pagar. Então, a dívida, que para Minas é um tema né, importante, porque tem um valor substantivo, a dívida ela não poderia crescer, pelo menos por ação deste governo. Então, a opção foi, não contrataremos. Isso é verdade, né? Foi verdade durante 7 anos e será verdade ano que vem, com o governador Zema e vice-governador Mateus se comprometendo a não contrair novos empréstimos. E por que cresceu? Cresceu porque essa dívida com a União ela é baseada em contratos, com parâmetros ali de juros, de mora, juros, né, correção monetária, e aí não tem jeito, ela cresce. É algo que, né, intuitivamente, nós temos nas nossas vidas privadas, quando a gente faz um financiamento de um imóvel, financiamento de um automóvel, né, coisas do gênero. Então, a dívida aumentou esses 76% nesse período? Por questões paramétricas dos contratos. Agora, houve, pelo menos a partir de outubro de 24, o pagamento do serviço da dívida, pelo menos, né? Depois. Sim. Minas continua pagando, às vésperas do regime de recuperação fiscal, continuou ainda assim pagando parte do serviço da dívida. Pagamos ali no limite da nossa capacidade financeira, porque assim, a opção do governo, o governo, quando começou, né, ele se deparou com N passivos de valores altos que tinham que ser equacionados. Então, nós equacionamos os passivos, que significou o quê? Parcelar. Então, desde o primeiro semestre de 2018, né, nós temos aí acordos que foram entrando, sendo feitos, né, e foram entrando no fluxo de caixa, e assim a gente conseguiu equacionar esse conjunto de passivos. A dívida pública com a União, por outro lado, tem valores assim incríveis, né? O Estado não tinha, naquele momento, capacidade de pagar integralmente, de maneira ordinária, o fluxo da dívida do Estado com a União. Por isso que, né, se entrou com uma área de segurança, né, no STF, por isso que conseguimos aderir ao regime de recuperação fiscal e por isso que estamos aí perseguindo o Propag. Esses passivos não necessariamente têm a ver com a dívida, né? Não, esses passivos são os passivos que, foram muito noticiados no jornal, né? Mas eram dívidas com os municípios, de impostos não transferidos, dívidas com saúde e educação, dívidas com o Tribunal de Justiça, porque o Estado, no governo anterior, ele capturou, né, um volume significativo de recursos, né, referente à garantia do pagamento dos precatórios. Né? Então, era permitido pela lei na época, né? A lei federal permitia isso, mas, de fato, usou. Isso, o governo passado tendo usado, teria que ser reconstituído. E estamos fazendo essa reconstituição. A Minas consegue aderir ao regime de recuperação fiscal via STF no final de 2024. Até essa adesão, houve o pagamento da dívida? Houve parte, valores menores em relação ao valor total da dívida, mas o Estado de Minas continua pagando. De alguma forma foi, então, reduzindo o potencial de crescimento, né? Foi, com certeza. Desde que aderiu ao regime de recuperação fiscal, passou a pagar uma parcela maior? Sim, a adesão do regime de recuperação fiscal, ele tem uma escada em que você vai, anual, né, em que você vai subindo essa escada à medida que cada ano passa e você vai cada vez mais acostumando o seu orçamento a fazer o pagamento de cada vez valores maiores do serviço da dívida com a União, serviço de dívida com a União.
De qualquer forma, então, se mantivesse no regime de recuperação fiscal, ao término da vigência dos 9 anos, existe um cálculo de que essa dívida iria aumentar, mesmo com o pagamento. Não, muito mais. O regime de recuperação fiscal, ele foi uma solução de curto prazo, é uma solução de curto prazo. No entanto, no médio prazo, a dívida estoura, né, pelas características da lei complementar que criou, da lei que construiu, né, regulamentou o regime de recuperação fiscal. A Secretaria chegou a dizer que em 2032 essa dívida aumentaria para quase 300 bi, o cálculo é mais ou menos esse mesmo? Os valores, por exemplo, daqui a 5 anos, se a gente se mantivesse no RRF, eu garanto a você que o orçamento do Estado daqui a 5 anos não teria capacidade de honrar o pagamento da dívida acordada no âmbito do RRF. Perfeito. Existe também uma argumentação que a Secretaria já usou de que o aumento da receita corrente do Estado, ela tornava a dívida menos comprometedora, assim, por assim dizer, do orçamento. Como é que está essa situação hoje e ela melhorou nos últimos anos? Assim, Minas consegue ter mais fluidez mesmo com essa dívida aumentando? Não, você está se referindo a um indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde a gente compara o tamanho da dívida com a receita corrente líquida. Esse índice não é ruim no estado de Minas Gerais. O índice ruim é o índice de pessoal, né? Esse é um índice ruim, mas o da dívida não, em relação à RCL não é um índice ruim. Isso tem melhorado por conta do que você disse. A receita corrente líquida tem melhorado. Uhum. A gente consegue quantificar isso? Quanto que o orçamento de Minas já foi comprometido pela dívida há anos atrás e quanto é hoje? E quanto vai ser ano que vem também? Olha, eu sei que em 2000, assim, lembranças, né? Ano que vem a gente vai pagar cerca de 5,5 bi e esse ano, 2025, nós pagamos algo próximo de 5 bilhões. Uhum. Mas em relação à receita, o quanto que isso compromete a capacidade do Estado? Sim, não, aí que está. Em relação à receita, o que se compara é o estoque da dívida. Então, o nosso estoque hoje é de 191 bilhões de reais, que é a nossa dívida interna. Tá? O que tem acontecido? A receita corrente líquida ela tem crescido mais do que o estoque da dívida, significando que o índice, o indicador estoque da dívida sobre a receita corrente líquida tem diminuído. Ou seja, nós temos melhorado o perfil da nossa dívida no que tange a comparação com a RCL. Porque a RCL tem crescido mais do que o estoque da dívida. Isso garante que o Estado consiga ser funcional. Sim. Traduzir. Mas os desafios são muito grandes, né? Como isso a gente está falando agora, 2025 e 2026. No entanto, a gente sabe que daqui a 5 anos, no âmbito do RRF, a dívida alcança valores impagáveis. Uhum. Agora, pensando que não vai, a partir do ano que vem não está mais no RRF, vai estar já sob o Propag. Existe uma perspectiva de que essa dívida não aumente mais o estoque? Porque considerando que não vai crescer em relação à inflação? O Propag tem várias características. Uma delas, no nosso caso, a principal é que você tem uma redução significativa dos juros da dívida pública. Então, você vai sair de uma perspectiva de Selic e vai chegar numa perspectiva de IPCA mais 0, IPCA mais 1. Então, assim, é um tremendo ganho financeiro, por isso que eu estava comentando que o Propag é que trouxe sustentabilidade fiscal financeira para o Estado de Minas Gerais, porque ele gera anualmente um pagamento que você vê que é possível do orçamento fazer frente a ele. Hoje não faz. Hoje não temos perspectiva do orçamento da União ser suficiente para pagar qualquer coisa. Com esses 5,5 bi que está na previsão de ser pago no Propag a partir do ano que vem, a gente pode entender então que é um pagamento maior do que vinha sendo feito da dívida? Não. Por acaso, em 2026, o que nós vamos pagar de Propag e o que nós pagaríamos de RRF são valores muito parecidos. Mero acaso, mas são 5,5 bi. Mas eu digo assim, em comparação com o que vinha sendo pago nos últimos 5, 6 anos, vai ser o valor de 5,5 bilhões, ele é bem maior. Bem maior. Só que tem essa questão de fato, o estoque da dívida não aumentar. O estoque da dívida aumenta.
apesar de você estar falando isso porque você está pagando, né? Sim, e ele não vai aumentar também. Não, aumenta. Mesmo pagando, aumenta. Porque você está pagando no âmbito do regime e você está pagando menos porque você está numa curva crescente, que é uma curva que seria para acostumar os entes a colocar cada vez mais estoque de dívida ativa em seu orçamento. Mas Por isso no âmbito que, do Propag. no âmbito do Propag. No Propag a dívida, o estoque continua crescendo? Continua. Mesmo com a dívida só vinculada Desculpa, ao entendi. IPCA? Você está falando no curto prazo? Pensando em 2026, esse estoque que Não, então é fácil. Está em 200 bi, né? 177 só com a União. Essa dívida com a União, ela vai crescer mesmo com o pagamento e não um aumento de juros? Olha, ela cresce sim. Ela cresce pelos parâmetros dos contratos. Verdade. Mesmo sendo indexada só ao IPCA? Mesmo sendo indexado somente ao IPCA. Tem juros de uma hora, não sei o que, 6%. Tem outras características ali que oneram o contrato. Então, em 2026, vai fechar esse caixa, não vai ter uma redução em relação aos 177 da União? Eu acho que sim, tá? O 25 está fechando, a gente ainda tem aí, eventualmente, alguma surpresa no estoque dele relativo a 2025. Vamos esperar. Vamos esperar para ver o que... Eu digo assim, de forma bem prática, esse valor devido à União, 177,49 bi, que está na última atualização, em 2026, esse número vai estar menor ou vai estar mais ou menos a mesma? Maior. Os 5 bilhões pagos aqui, então, não são suficientes para reduzir? Não. Por quê? Porque nesse início de operação do regime e do Propag, você tem uma escadinha que você paga menos do que você deveria na realidade. Tá? Para poder justamente ter uma... Para acostumar o orçamento do Estado a suportar aquele parcelamento. A gente consegue fazer uma previsão de quando que esse estoque vai começar a ser reduzido efetivamente? Não. Não dá para... Estamos próximos disso, tá? Mas principalmente porque a gente não tem o valor da alíquota. Tá? A alíquota ela é nacional, ela é uniforme, nacional, mas a gente não tem. Se a gente não tem, a gente pode fazer poucos cálculos. Viu? Se o IPCA explodir, assim... Não, o IPCA ele não está ligado diretamente à receita, né? Ele está ligado à despesa. Eu digo em relação ao índice de juros que vai ser cobrado assim, em cima da dívida. O IPCA mais zero? É IPCA mais zero, IPCA careca, o nome. Então não tem como a gente saber exatamente quando que esse estoque vai começar a ser diminuído, mas dentro do Propag, eventualmente isso vai acontecer. Sim, 30 anos, a equação é para isso. E aí a perspectiva é, em 3 décadas, quitar essa dívida por completo. Exato. Como o senhor falou, né, dessa questão de progressivamente aumentar o pagamento da dívida, vai chegar a algum ponto que isso deve ficar estabilizado? Estabiliza, se não me engano, em cerca de 10 anos. Aí passa a ser sempre o mesmo valor? Mesmo valor. Então, ou seja, nos próximos mandatos aí do governo de Minas, a gente deve ter uma fatia maior de pagamento da dívida, pelo menos Com certeza. nessa primeira década. Melhor do que nós tivemos recentemente. O Estado conseguiu se organizar, né? Está caminhando. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, pensando em questões eleitorais também, políticas, os próximos governadores de Minas Gerais vão, ano a ano, ter que adequar o orçamento a uma parcela maior do pagamento da dívida. Não, maior não. É constante. Ela está subindo uma escadinha agora, mas é só no governo Zema e Mateus. Depois é produto, né? Marca. Seriam 10 anos, que o senhor falou? Assim, o que você está falando de trazer novas marcas ou novas empresas fazendo esse tipo de item, tem muito no Brasil, né? Não tem? Como assim? Não, tem muitas empresas que fazem isso no Brasil. Né? Tem muita empresa que... E, na realidade... Não, esse raciocínio não foi bom. Eu penso assim, o senhor falou que em 10 anos o valor do pagamento anual da dívida deve se estabilizar. Até lá ele vai sempre crescer. Ele cresce nos primeiros anos por conta da escadinha, que é uma característica do regime e é uma característica do Propag, para acostumar o orçamento. Depois ele fica estável. No regime de recuperação fiscal ele fazia assim.
e tomava valores impossíveis lá na frente. Tá? No regime, no Propag, você vê nitidamente que você percebe que é estável e que você tem certeza que no futuro, os futuros mineiros conseguirão pagar esse valor. A gente só não sabe, por exemplo, precisar exatamente quando que o estoque da dívida vai realmente começar a diminuir, né? Ah, não, ele começa a diminuir imediatamente, porque a gente sempre amortiza, é a amortização, né? A amortização é pagamento de principal e juros, é sempre principal e juros. No início da curva, eu estou pagando menos tudo porque eu estou acostumando o meu orçamento, mas depois é um plano de pagamento. A todo mês eu estou pagando uma parte principal e uma parte de juros, principal e juros. Vai chegar um momento em que, à medida que meu estoque vai diminuindo, eu vou, em algum momento, não ter mais estoque. E aí em 30 anos eu vou acabar isso. Sim. Tá? Então, só para entender mesmo, é porque essa dívida a gente vem acompanhando no gráfico, ela está em aumentado o estoque porque não está sendo pago o suficiente. Exatamente. Os juros crescem mais do que a parcela paga. Mas em algum momento, quando a gente sair dessa curva inicial e entrar num valor constante de pagamento, o estoque vai cair. Esse é o momento que a gente não consegue precisar quando que isso vai acontecer. No estoque ele vai caindo continuamente agora, depois dessa curvinha inicial. Mas eu digo assim, vai fechar 2026, o valor que Minas deve à União vai ser menor que 177,49 bi? Não, porque a gente está no início dessa curva. Eu vou pagar em 2026 5,5 bilhões de reais no Propag. A dívida vai crescer mais que 5,5 bilhões. A dívida vai crescer ainda em 2026, mais que isso. Mas assim, é nos 2 primeiros anos. A partir daí, eu vou estar pagando mais do que o meu estoque está crescendo. Então, assim, essa é uma previsão razoável, né? Em 2, 3 anos, a dívida vai começar a diminuir de fato. O estoque dela. O estoque da dívida. Sim. Perfeito. Secretário, eu queria perguntar para o senhor sobre a questão dos vetos, que foram 6... Os vetos lá no Congresso. Os vetos do Congresso, a gente já até conversou no dia, né, que estava tendo a votação. O Fundo Nacional... O FNDR, né? O que o senhor falou vai ser um valor realmente significativo. É um valor significativo. O nosso número, né, é um número de 30 bilhões de reais. É um número que a gente visualiza que o FNDR pode ser usado para a gente poder se qualificar naquelas classes de valor de indexador para a dívida, né? A gente quer acessar o mais benéfico para o Estado de Minas, para o povo mineiro, que é IPCA mais zero. Os 30 bi, eles não ficam imediatamente disponíveis, né, para poder fazer essa produção. Aí é uma forma é como o Tesouro Nacional vai querer abater a dívida que nós temos com eles. Se é no fluxo, se é na cabeça ali, tudo ao mesmo tempo. O que eu estou falando? Tem uma conta para ser feita aí. A Secretaria do Tesouro poderia, por exemplo, dizer, olha, Minas em algum momento vai ter 30 bilhões do FNDR, a gente já pode fazer isso imediatamente agora? A gente está nessa discussão exatamente com o Tesouro para saber se eles vão querer que abata o estoque na cabeça ali, né, ou se vai no fluxo do FNDR, por exemplo. Não sei. Se for no fluxo, não seria interessante agora, por exemplo, poder abater aqueles pontos percentuais de juros que são cobrados além do IPCA, né? Ah, sim, com certeza. É IPCA mais zero, né? De qualquer forma, Minas trabalha com a possibilidade de já reduzir esses 2 pontos com pagamento de 20% da dívida com o que já foi autorizado dentro da Assembleia, certo? Certo. E a gente já recebeu até, né, o termo do contrato, né? Da minuta de contrato, em que nós estamos ali já pactuando que nós oferecemos uma quantidade de ativos suficiente para alcançar IPCA mais zero, que é o menor indexador que pode ter no Comprev, no Propag. Na redução de 1 ponto percentual com aquele reinvestimento da economia de 1 ponto, a previsão... O FEF? Não, com aquele reinvestimento em... Sim, as vinculações. Infraestrutura... Sim. A privatização da Copasa está sendo atrelada a esse reinvestimento. Sim. O
o valor que a Copasa vai ser vendida, ele vai ser suficiente para poder fazer esse reinvestimento no primeiro ano ou vai ser... Não, não será, mas nem tem que. O que vai acontecer é a Copasa está sendo vendida e o produto da venda tem que ser utilizado no Propag. Tá? Que isso inclui gastos em infraestrutura. Perfeito. É isso. Então, assim, pode ser que não seja suficiente, porque esse gasto ele é referente a 1% da dívida, certo? Anualmente. Anualmente. Então, a Copasa pode ser que não chegue nesse 1% dos 177 bi. A Copasa, o valor dela para ser federalizado, você se refere, né? Ou o valor que vai ser conseguido com a privatização. Digamos que seja 7 bi, o valuation dela. Aí é suficiente. Para quê? Para esse 1% de reinvestimento. Ah, sim, verdade. Para um ano, né? É anual, todo ano você tem 1%. Perfeito. Poderia, por exemplo, a Copasa ser suficiente para fazer um caixa para reinvestir nos próximos 2 anos, 3 anos? O importante salientar é que a lei que autorizou a venda da Copasa, ela não permitiu que usasse esses recursos para a despesa ordinária do Estado. É investimento. Tá? Perfeito. Agora, no orçamento para o ano que vem, existe lá a previsão, já, se não me engano, um pouco mais de 1 bi para o FEP, certo? Sim. Esse recurso, ele tem alguma origem específica ou o Estado vai utilizar a depender do que tiver disponível? Não, é mais um uso, né? O FEF, ele tem as mesmas vinculações do Propag. Tem que ser usado em infraestrutura, etc. Saúde, segurança, educação, é isso. O FEF, quando recebido pelo Estado, ele tem que ser utilizado nos mesmos critérios do investimento próprio do Estado. Qual que é a previsão de pagamento desse fundo para 2026 que Minas vai ter que fazer? Minas vai ter que fazer 1% do nosso estoque. Vai dar 1 bilhão e pouco. 1,7 bilhões. 1 bilhão e pouco. E muito, né? No âmbito do Propag, então a gente pode dizer que imediatamente Minas vai acabar, no primeiro ano, pelo menos, pagando mais do que economiza de fato, né? No primeiro ano, sim. É realmente uma ideia de longo prazo. Que é o que a gente está tratando aqui, né? Na realidade, o Propag é a grande solução para as futuras gerações do Estado. Perfeito. Só para a gente fechar essa parte dos vetos, secretário, existia, né, até por parte do vice-governador, uma perspectiva de que se alguns vetos fossem derrubados no Congresso, Minas conseguisse ter ali um respiro para poder dar um reajuste salarial para os servidores em 2026. Vocês já conseguiram fazer um estudo desses vetos, se esse valor vai ser suficiente? Na realidade, os únicos vetos que são de utilidade para o Estado de Minas no final foi o veto do FNDR. Tiveram outros, né? Mas eles foram úteis mais para o Rio Grande do Sul. Muito específico. Pela lei complementar 206. A lei do acidente, né? Mas o resto, assim, foi a UFNDR que atendeu Rio de Janeiro, São Paulo, claro, e Minas Gerais. Mas vai ser suficiente para esse reajuste ou isso ainda não foi? Não, aí o reajuste é outro tema. Não sei. Perfeito. Então, a gente pode entender que não tem conto. Não foi. Está em aberto. Ótimo. Perfeito, secretário. Acho que os pontos são esses, assim, para a gente poder falar sobre essa questão da dívida. Tá bom. Ótimo. O senhor tem alguma adenda? Não. Acho que você passou aí pelo genérico do Propag. Ótimo. E também sobre essa questão da dívida, né? Por que chegou nesse valor? Chegou pela própria evolução dos parâmetros dos contratos. É isso.